Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Davis, eu sou advogado criminalista e estamos aqui, mais uma vez, para darmos continuidade às nossas reflexões, aos nossos comentários sobre o livro, sobre a obra A Vida Intelectual de Antonin Daumas-Sertillanges. Vamos agora comentar o capítulo de número 6, que trata do espírito do trabalho. Eu fiz aqui algumas anotações que tenho aqui do lado, apenas para não perder o fio condutor aqui do capítulo. E espero que vocês gostem e me digam aí também se estão gostando daquilo que já foi produzido. Estamos no capítulo 6, temos outros vídeos e áudios sobre os capítulos anteriores, ok? Aguardo você também se inscrever em nosso canal e nos acompanhar para estas reflexões. Pois bem, Sertillanges, ao adentrar neste capítulo, ele vai escrever sobre o espírito que deve acompanhar o intelectual no seu trabalho, ou seja, com que disposição de espírito deve o intelectual empenhar-se em adquirir intelectualidade. E aí no primeiro tópico ele fala sobre ser zeloso. E primeiro ele fala do fervor da pesquisa. E aí neste fervor da pesquisa ele vai comentar sobre o zelo. É necessário que o homem tenha na sua mente um zelo que o consuma, um zelo que o incomode. Veja que quando uma dona de casa, quando ela é muito exigente, ela arruma a casa, se ela vê alguma coisa fora do lugar, um objeto que não está no seu local devido, aquilo a incomoda desesperadamente. E ela briga com quem deixou fora do lugar, ou mesmo ela vai lá para colocar no lugar correto. Esse tipo de zelo deve acompanhar a mente do intelectual. E ele não pode se apartar disso, porque se ele abandona este zelo, ele com muita dificuldade recomeçará uma vida de estudos, uma vida de entrega à intelectualidade. Então, ser zeloso é estar atento a isso. Ele vai entender que, por exemplo, ler um livro não lhe é suficiente, porque a verdade para ele é sempre uma criança. Se ele lê um livro, automaticamente terá vontade e espírito de dedicação para querer ler outro, porque ele não se conforma apenas com aquela informação contida no livro lido. Ele quer mais, ele deseja mais. Sertillanges também vai falar sobre o espírito do homem atento. Em outras palavras, ser zeloso e ser fervoroso na pesquisa é estar atento a tudo que ocorre ao seu redor. Então, o homem zeloso pelo conhecimento, pela intelectualidade, ele poderá retirar lições de um diálogo que ele teve no ônibus enquanto ia para casa, um diálogo que ele teve numa lanchonete enquanto travava ali uma conversa com um amigo, numa frase que ele leu no smartphone, numa rede social, num excerto de um livro que ele leu também, marcado há muito tempo, enfim. O homem fervoroso de espírito está atento e tudo isso irá servir para que o seu espírito se nutra das informações e do conhecimento necessário e assim ele atinja um nível de intelectualidade com mais facilidade, mais rapidamente e com maior qualidade. Ele vai dizer também que a indolência é inimiga do saber. Um homem fervoroso não pode se dar à preguiça, à inércia. É difícil, claro, desejar, como também não só desejar, mas empreender uma vida intelectual.
mas o que se conquistará, diz ele, com essa dor, vale muito, muito, muito o sacrifício de submeter-se a essa dor desde já, a dor da busca. Então, o intelectual não pode se dar à indolência, à preguiça, à rejeição das oportunidades de alcançar um conhecimento verdadeiro, ok? Ele cita uma frase de Bossuet que eu queria aqui trazer para vocês e diz o seguinte: o espírito do homem pode descobrir até o infinito, apenas sua preguiça impõe limites à sua sabedoria e suas descobertas. Então, o homem só tem uma limitação, só tem uma barreira para ele. É a preguiça, porque ele pode desejar, segundo esta frase, e conseguir e atingir tudo o que deseja, a menos que a preguiça dele mesmo não permita. Leonardo da Vinci, ele cita também uma frase dele que eu quero citar aqui para vocês, que diz: tu, ó Deus, tu vende todos os bens aos homens pelo preço do esforço. Então, qualquer bem está à disposição do homem. Por 1.000, 2.000, 3.000, 1 milhão? Não. O preço é o preço do esforço. Mas o que é essa barreira também? É somente a preguiça? Não. Na maioria das vezes ele vai dizer que é o emaranhado desses nossos defeitos pessoais e de nossas negligências sensuais. Ele toca numa ferida do homem moderno que se emaranhou na sensualidade. Quando ele fala da sensualidade, ele não diz respeito ao sexo ou à luxúria, não é isso, mas aos sentidos sensoriais, ao prazer de, por exemplo, somente ver, ao prazer de somente sentir com o paladar, por exemplo, ao prazer de sentir apenas com um toque na pele. Isso é a sensualidade numa visão geral, digamos assim, numa visão ampla, numa concepção mais ampla. E o homem que se deixa levar por essas negligências sensuais, ou seja, de querer adquirir prazer apenas com os sentidos, ele atrapalha a busca da sua vida intelectual. Ele mais se assemelha a um animal irracional, porque o animal, o cachorro, o cavalo, qualquer animal, ele tem o seu prazer apenas nisso: comer algo bom, dormir, ser acarinhado por outro animal ou por alguém. O próprio sexo também dos animais é o que lhe dá prazer, é apenas isso. Mas o homem intelectual não. Há nele uma composição transcendente que faz parte do seu espírito, que faz com que a sua vida não se limite a isso. Ele precisa e sabe que precisa de mais do que isso para tanto ser feliz como também ser um intelectual de verdade. Ele também nos comenta aqui que o hábito do esforço vai diminuir o espaço entre o início e o fim de um projeto. E isso é verdade. Suponha que você estabeleceu um objetivo na sua vida, ainda que pequeno ou mesmo grande, e você não sabe quanto tempo demorará para atingir aquele objetivo. Ora, saiba que é o esforço o único componente capaz de diminuir a distância entre o início do teu projeto e o fim dele. Tá bom? Ele também vai nos dizer o seguinte: para não se contentar com aquilo que você desejava e conseguiu. É mais ou menos o que ocorre com algumas pessoas que são aprovadas em um concurso público. Elas estabelecem de forma louvável aquele objetivo, concentram-se,
dedicam-se, disciplinam-se até atingir a aprovação. Quando atingem, acham que aquela aprovação lhes dá um gabarito intelectual a ponto de se reconhecer como tal. E não é verdade. Ele abandona a leitura, ele abandona a reflexão, ele abandona a busca de um saber maior. Isso não pode acontecer. Um homem verdadeiramente intelectual, ao desejar e conseguir algo, será animado em seguida para conseguir, desejar e conseguir outros objetivos, outras aspirações. E assim a sua vida se moverá para mais alto, mais longe e mais alto, mais longe e mais alto. Ok? O Seth também fala da importância da concentração e ele compara isso a uma lupa que concentra os raios solares num foco menor a ponto de produzir calor e até mesmo incendiar um local, um objeto. Esse é o efeito da concentração. Então, todas as vezes que você estiver disperso, lembre-se da lupa. A lupa concentra a energia do Sol em um único lugar. Tudo ao redor dela não está queimando, mas onde a lupa concentrou os raios solares, ali produziu-se fogo e, em seguida, o incêndio. Se você quer incendiar a tua mente, o teu coração, as tuas ideias, concentre-se. Não se deixe levar pelas desatenções da vida, que são referenciadas hoje, sobretudo nas redes sociais, que nos tomam um tempo demasiado e que nós devemos encontrar maneiras de driblá-las, e assim possamos construir um legado de verdade no cume da intelectualidade. Concentrar-se, eis a pergunta agora, exige que não nos dediquemos a outras atividades? Não. Seth nos advertirá que é até importante desenvolvermos outras atividades, porque o nosso espírito descansará. Nós poderemos olhar para trás, vermos onde estamos errando e assim estabelecer uma caminhada mais segura, melhor e mais saudável. E também estaremos arejando a nossa mente, arejando com outras ocupações. O homem, ele não é um robô. O homem tem a sua vida no trabalho, tem a sua vida em outros círculos sociais, tem a sua vida na família, entre amigos, etc., na igreja, em outras agremiações. Enfim, tudo isso faz com que não detenhamos o nosso pensamento apenas em uma única coisa. Não. Nós podemos e até devemos nos dispersar, mas com atividades que aplaudam este nosso propósito de atingir um nível de intelectualidade, de ser um homem intelectual de verdade. Quando eu digo isso, vamos praticar esportes, por exemplo. Muitos não praticam esportes, têm uma vida sedentária e isso os prejudica. E o esporte os ajudaria. Entreguem-se a atividades, por exemplo, de filantropia, de ajuda ao próximo, de comparecimento a reuniões religiosas, se você é de alguma religião, enfim, tudo isso há de ajudar você, certo? E isso é se ocupar também. Ver um bom filme no cinema, nos sites aí de streaming, serviços de streaming, tudo isso nos ajuda. Ele também vai falar sobre a submissão ao verdadeiro. Veja, muitos homens que se dizem intelectuais, eles estão apenas na busca de conhecimento.
E ter conhecimento não é ser intelectual. Um intelectual de verdade, ele procura saber o que de fato é a verdade. Ele não a expurga da sua busca. Ele não a retira do seu olhar. Ele não a expulsa do seu caminho. Como também ele não a considera inexistente. Não. O intelectual de verdade sabe que a verdade existe. Ele sabe que a verdade existe. E ele quer buscá-la. Mas ao buscá-la é preciso que ele também se submeta a ela. Submeta-se ao verdadeiro. Não queira manchar as vestes daquilo que é verdadeiro. Não queira sujar a verdade. Não. Se você é encontrá-la, submeta-se a ela em espírito de humildade. O verdadeiro intelectual faria isso. Eu dou um exemplo aqui bíblico, quando Jó fez aquelas inúmeras perguntas a Deus, já depois de ter sofrido bastante, ele se encontra com o próprio Deus, que é, segundo a linha cristã, a tradição cristã, a própria verdade. E quando ele chega diante do próprio Deus, Deus o pergunta: onde tu estavas quando eu fundei os mares, as extensões dos mares, os montes? É dizer, você não sabe de nada. E Jó reconhece então a sua pequenez diante do mistério da vida e se submete à verdade. E vive ali uma vida íntegra, uma vida de verdade e de um intelectual de verdade. Se ele fosse um intelectual, não é? Mas ele era apenas um homem normal que queria viver ali a sua verdade com o seu Deus. Quando nós encontrarmos, sujeitemo-nos a ela, então, tá certo? Ele vai falar também dos alargamentos. Ora, para que se possa enobrecer o espírito do trabalho, é necessário acrescentar a tudo isso que nós falamos um esforço de ampliação que confere a cada estudo ou a cada produção um alcance, de certa forma, total. Se eu quero estudar direito penal, por exemplo, eu posso escolher aí 3 obras e me aprofundá-las nelas. Claro. Mas um verdadeiro intelectual não... E pode até aprender muito com essas 3 obras. Mas ele vai procurar ler, por exemplo, as notas de rodapé para saber das referências que os autores que ele leu se utilizou. E ele vai atrás dessas obras. Quando ele encontrar essas obras, lerá as outras referências dos outros autores. E assim, sucessivamente, alargando o seu campo de pesquisa, porque ele sabe que quanto mais profundo ele cavar, mais profundo ele estará. E quanto mais profundo ele cavar num único lugar, ou seja, com relação a um único tema, mais profundo ele chegará. Tudo está ligado ao que é verdadeiro. Então, existe uma verdade dentro de todas as ciências. Cabe a nós procurarmos esta verdade. E sabemos que tudo está ligado, como num tronco. Como um tronco de vários galhos. Tudo está ligado à seiva bruta deste tronco, que é a verdade. Portanto, são os comentários que fazemos a este capítulo 6. E queria convidar vocês a comentar sobre essa nossa série. Deixe aqui um comentário sobre o que você está achando, se está lhe servindo, e não deixe de dar um like, uma curtida, fazer o seu comentário, como eu disse, avaliar aí essa nossa produção, ok? Faço isso com muito carinho, com muito esforço. Já depois do dia ter se ido, fico à noite no escritório para produzir, para entregar esse conteúdo de qualidade, espero eu,
para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até outra oportunidade.